Seja muito bem-vinda ao Pod Supremo, podcast dedicado principalmente para os temas de superação, resiliência, motivação, ou superação, relacionamento, motivação. Se isso faz sentido para você, siga este canal para que você possa ter mais e mais conteúdo na sua vida. Hoje, neste episódio, estou com Paulo Marchetti. Paulo Marchetti, boa noite. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado eu pelo convite. Paulo, nós nos conhecemos, né? Do nosso renovo. Sim. E daí, no nosso dia a dia, né? Você contou um relato pessoal seu e me marcou muito, né? Fiquei assim, impactado. Sim. Né? A forma que você, assim, tá querendo ajudar as pessoas, inclusive. Sim. É o intuito de ajudar. Me conta um pouco da tua história. Maravilha. Foi um prazer, boa noite, obrigado pelo convite. Um tema muito bacana, resiliência. Acho que enfatiza muito a questão de não desistir. Né? Nós sabemos que no início do ciclo da vida já são milhões ali de espermatozoides, uma guerra, e um se sobressai, e ali nós já vemos o sentido da resiliência, né? Que é batalhar para chegar no objetivo. E a minha vida em si eu resumo nesse termo: a batalha para chegar no objetivo. Eu acho que a minha vida por si próprio, eu demorei muito para entender o objetivo dela. Né? E por não entender o objetivo dela, eu pereci nas minhas vontades, em meio aos percalços da vida. Né? E quando eu entendi que o meu objetivo ele era totalmente diferente do objetivo de Deus, foi quando eu comecei a ter ciência do que era viver. Porque no meu objetivo era somente o prazer. O prazer do que a vida me oferecia. Um prazer totalmente diferente do que é viver. Então eu vivia uma vida baseada em droga, né? Buscando situações e refúgios do quais eu nunca encontrei. Né? E hoje eu vejo que a plenitude está em viver debaixo do sonho de Deus, né? Porque ele sonhou comigo. Então foi uma grande tribulação até uns 30 anos de idade. Hoje estou com 37, mas até os 30 anos de idade foram bem caóticos. Né? Após isso eu tenho vivido aí o a mais de Deus. E realmente vivido, né? Não sobrevivido. Sim. Então, de 7 anos para cá que houve uma grande transformação. Uma grande transformação. Sim. Agora me conta um pouco da tua história anterior de 7 anos para cá. Bom, eu sou de 1986. Meus pais de origem humilde, meu pai de Tararé, minha mãe de Vargem Grande Paulista. E crescemos em Pirituba, no Parque São Domingos. Já no nascimento, muito complicado. Né? Um familiar, por motivo de inveja, de ciúmes. Meus pais eram adotados, minha mãe adotada, meu pai adotado. E nós tínhamos um parente muito complicado, uma tia minha, né, que mexia com magia negra, essas coisas. Então, ela perdeu a tutela da minha mãe, foi passada à minha avó. Ela, com raiva, na gravidez da minha mãe, ela fez um trabalho para que eu morresse. No ato do parto, o cordão umbilical me enforcou. E houve ali um outro quê de uma consagração para que eu pudesse nascer. Então, nós já vemos aí a guerra que foi para nascer. Né? O cordão umbilical sufocando. Houve uma outra situação da qual, para que eu pudesse nascer, eu fui consagrado. Não consagrado a Deus. Consagrado a uma outra entidade.
No decorrer da minha infância, uma infância bem conturbada, né? Um lado espiritual aflorado, onde eu via espíritos, via demônios, mas eu não entendia, criança nunca entende, né? A gente vai muito pela educação religiosa, né, dos pais, e a gente acaba sendo meio quadrado e aceitando somente aquilo que foi falado, né? Não tem como buscar conhecimento naquela idade. E sempre caindo na aceitação de que não era normal, mas também não era típico. A família toda de cunho espiritual, de uma religião, né, totalmente diferenciada da qual hoje eu professo, mas dentro da ciência deles, sempre tentando buscar o melhor. Mas era difícil de dormir, foi bem conturbado. Com 7 anos de idade, aflorou um lado, né, do qual não era de índole dos meus pais e nem da educação. Eu comecei a roubar e eu roubava meu pai. Uau! Eu roubava o meu pai. Então, meu pai chegava do trabalho, deixava a calça jeans atrás ali da porta, aí tinha uns trocados e eu pegava. Então, eu me lembro, assim, não é vagamente, eu me lembro perfeitamente que foi em meio a essa situação. Em meio a esse caos, nós éramos de origem pobre e morávamos de aluguel na época. Houve a perca de emprego do meu pai, meus avós eram de Tararé, os avós paternos, e eles fizeram uma proposta para que nós pegássemos, né, meu pai pegasse a família dele e fosse para Itararé morar, para que pudesse, no mínimo, se restabelecer, né? Chegando lá, eram meus avós e meus tios. De 7 a 9 anos foi mais ou menos o período que isso ocorreu. Chegando lá, Itararé é uma cidade pacata, sem muitas oportunidades. E meu pai em busca, né, de tentar se estabelecer, trabalhando, minha mãe também ajudando, eu ficava aos cuidados da minha avó, que cuidava do sítio, e com um dos meus tios. A maior parte do tempo ficava com o meu tio, aonde nessa idade eu sofri um estupro da parte dele. Então eu fui estrupado na idade de 7 a 9 anos. Eu não me recordo muito bem a idade, mas foi nesse período. Novamente entra naquela ignorância, né, de você não saber o que está acontecendo, é tudo muito novo, né? Mas isso foi criando cicatrizes, né? E a um determinado tempo que eu vou citar, foi quando eu tive um feeling do que realmente aconteceu comigo. Nesses estupros, nós fomos descobrir que na cidade ele havia feito mais alguns. Outras crianças. Sim. E meus pais, eles tinham ciência. Aquela história da mãe. A mãe é a primeira a saber que o filho é um meliante, mas é a última a aceitar, mais ou menos esse termo. Então a mãe, ela sempre sabe o que o filho é acometido ou o que ele faz, mas ela não quer aceitar, porque ela tem aquela visão de um mundo perfeito para com seu filho. No caso, a mãe do seu tio. No caso, a minha mãe. A sua mãe. E meus pais, eles sabiam porque a história começou a correr. Mas o que era a situação? Se viesse à tona, matariam ele por ser um estuprador, por ser um pedófilo. Então, o que acontece? Guardaram dentro de uma redoma, não tomaram a iniciativa de, né, brigar pelo que havia sido me acometido, e nós rumamos para São Paulo novamente. Então, colocaram-se panos quentes lá. E nós viemos embora mediante isso que tinha acontecido. Isso em torno dos 7, 9 anos de idade. Voltamos para Pirituba, meus avós maternos cederam um espaço a nós no terreno deles, nós construímos a nossa casa. E lá permanecemos grande parte da minha juventude e infância. A rua onde eu morava em si, uma rua tranquila, mas ela era divisa com outro bairro. A rua de cima era uma bênção e a rua de baixo era caótica, onde disputavam-se ladrões, traficantes. Então tinha o uso de álcool, o uso de drogas, bem grande. E eu cresci nesse meio.
novamente, por os meus pais serem de origem pobre, o que passava na minha cabeça? Fui crescendo, a 11, 12 anos de idade, eu fazia o pedido ao meu pai de comprasse um tênis da moda, de que comprasse uma roupa da moda, mas não por falta de vontade, mas por falta de recursos. Não tinha não como. Tinha. Né? O que entrava era para sanar ali. Sou eu e mais 2 irmãos. Eu sou o mais velho de 3. Então aquilo, como já tinha aflorado aos 7 anos de idade os roubos, veio à tona. Eu falei, se ele não pode me dar, eu vou buscar uma forma de ter. Né? Porque eu entendia que eu tinha que acompanhar a rapaziada que andava comigo. Eu não podia ficar para trás. E em meio a essas situações eu me envolvi no tráfico, me envolvi com a rapaziada que era ali da rua. Com 10 anos de idade já no álcool, né? Então eu estava ali com eles, mas escondido dos meus pais. Então tomava ali numa festa junina um vinho quente, um quentão. Nos outros dias, falar que tava jogando uma bola com a rapaziada na rua, tomava uma cerveja, tomava ali uma cachaça com refrigerante. E isso foi indo, mas era tudo muito encoberto, né? Não chegava bêbado em casa, né? Mas né, a situação foi se agravando. Então, comecei a praticar pequenos delitos. Então, já não tirava mais de dentro da minha casa, mas praticava pequenos delitos no bairro. Né? Roubava pedestres, né? Não no âmbito que eu morava ali, mas saía para fora e praticava junto com os meninos que cresceram comigo. Né? E frisando que não foi por falta de educação, foi opção própria. Né? Meus pais sempre foram muito, muito rígidos, né? E nunca pereci por falta de educação. Na verdade, foi a escolha própria. Continuei rumando isso até os 15 anos de idade. Aos 15 anos de idade, eu tive contato com a maconha. Então, saí do álcool, estava na época do ensino médio, conhece as menininhas, a droga do momento era maconha, não era muito eufórica, todo mundo queria ficar tranquilo naquelas reuniões onde nós nos encontrávamos. Era uma época que o reggae estava em alta, então era tudo muito tranquilo, né? Tudo bacana para você se inteirar, né? Se tá no meio ali da rapaziada, você tinha que fazer igual. Não, você não era descolado, né? E em meio a essa situação, foi indo, e os delitos aumentando, e o seu nome começa a tomar uma proporção diferenciada. Você já não é mais um anônimo, né? Agora você começa a estar em evidência, porque você saiu dali de pequenos furtos, você começa a tomar, né, uma proporção diferenciada. Porque já não é mais o tênis, agora é o status. Uau, então o tênis já não interessava mais, já era o status de quem eu queria ser, aquela busca desenfreada que eu falei no começo. Eu tinha um objetivo, eu tinha que sanar esse objetivo. Então era ser popular, era ser referência dentro daquilo que eu tinha como certo. Era o certo, não que ofereceram para mim, é o certo que eu queria para mim. Olha só, que você quis para você. Sai da situação que eu saí. Né? Imperceptivelmente, porque até então eu não tinha ciência do que havia acontecido comigo. Até então era imperceptível. Isso daí tava. Eu alimentava um ódio, eu alimentava uma raiva, eu buscava dentro dessa loucura sanar essa perturbação e esse incômodo do qual não era perceptível a mim. Então eu não tinha ciência de que havia algo errado. Eu só buscava sanar esse vácuo que havia dentro de mim, esse problema. Aos 15 anos de idade, tive contato com uma rapaziada que já era mais pesada, de um outro bairro. E ali começou a tomar uma proporção mais diferenciada. Conheci a cocaína aos 15 anos de idade. Foi quando eu me adentrei ao tráfico. Então, eu não traficava para usar droga, eu traficava para ganhar dinheiro, para que eu pudesse depois ter a droga. Então, o que era meu de tráfico, eu não usava. Era para venda, para que eu pudesse ter o valor, para que eu pudesse aproveitar daquilo que eu tinha como certo.
Mas aí começou o uso desenfreado. A maconha já não era mais legal, né? E eu sempre fui muito eufórico. Então a cocaína se adaptou a mim, né? Eu não me adaptei à cocaína, foi ela que começou a me forjar. Ela dava aquilo que eu buscava. Ela conseguia suprir as minhas exigências, né? A coragem. Então, eu tinha mais ânimo para fazer as coisas, né? Eu tinha mais tempo agora, eu não tinha mais sono, né? Então, eu conseguia, em um tempo mais longo, adquirir mais aquilo que eu estava buscando. E aí, o meu nome soprou e comecei a ficar famoso dentro do caos. Né? Montei um ponto de tráfico dentro de onde eu morava. Saí de casa, porque a polícia invadiu minha casa. E falei para minha mãe, eu não quero que você passe por isso. Peguei minhas coisas. E isso acaba hoje, eu vou viver minha vida. Continuei, fui morar com um amigo. E foram longos anos aí, né? Pelo menos até os 17 anos no tráfico. E não roubava mais, porque o tráfico ele já solucionava pelo menos o problema financeiro, né? A identidade agora já era única, né? Já não era mais o boca aberta e o coitado. Agora eu era o cara do momento. Tinha dinheiro, mulheres, bando de pessoas que já estavam ao redor, né? Para usufruir daquilo que eu tinha, não porque gostavam de mim. Então, cheguei aonde eu queria chegar. Agora eu era popular. Né? E a somatória toda é porque eu sempre vivi de resto da família, né? Não dos meus pais, mas por serem adotados, então tudo que sobrava de todo mundo era para nós, para meus irmãos e para mim. Então, chegava numa Páscoa, os sobrinhos que eram de sangue era o melhor. E para nós era até produtos vencidos vinham. Então, foi tudo cooperando, né? Aos 17 anos, já morando com esse amigo, eu conheci o crack. Belo dia eu tava usando cocaína e uma rapaziada que queria comprar, mas eles fizeram a proposta, a gente não quer mais usar, cheirar a cocaína. Agora você consegue transformar ela, rapaziada, ali embaixo tá fazendo, você faz no jeans, é uma gota de amônia, uma gota de água, você coloca a cocaína, mexe lá no fogo, vai virar uma casca na calça jeans, você raspa e vende para nós. Comecei a transformar a cocaína em crack e vender o crack. Só que eu vendia o crack e tirava a cocaína para me cheirar, no caso, né? Um belo dia eu não tirei, só sobrou o crack. Foi quando eu tive contato com o crack. E aí foi o caos. Aí começou a pior guerra da minha vida. Essa guerra, eu até falo para minha esposa, ela me visita todos os dias até hoje. Todos os dias. Não tem um dia da minha vida que o crack não bate na minha porta e fala, eu tô aqui. A decisão de não usar a droga diariamente ao longo desses todos os anos que eu estou limpo é diária. São 7 anos limpo. São 7 anos longe do caos. Longe do caos. Longe do caos. O caos que eu falo, doutor, o que acontece? Aos 17 anos, então, eu comecei o uso do crack, não parei o tráfico, continuei ainda, mas eu não conseguia mais assimilar. Eu vivia para usar e usava para viver. Então começou a decadência. A rapaziada que andava comigo já não andava mais. Eu já não tinha mais o apetite, eu já não tinha mais aquela gana de eu sou o cara. Agora eu vivia em prol do prazer que o crack dava. Sim. Então, eu havia encontrado o que eu tinha buscado todos aqueles anos. Eu encontrei no crack. O que eu buscava estava no crack. E ele me abraçou de uma forma que eu abracei ele. Foram longos anos onde, né, eu abri mão de tráfico, não tinha mais condições, então o ponto do tráfico foi embora, porventura do uso, amigos foram embora, parei os estudos, não tinha mais contato com a família, foi tocando a vida. No ano de 2010, eu conheci uma pessoa, a mãe do meu filho, e
no ano que eu conheci ela, esse camarada que eu morava com ele, onde nós abrimos lá o ponto de tráfico, ele veio a falecer. E sem hipocrisia nenhuma, começou a mover de Deus com o falecimento dele. Após o falecimento? Após o falecimento dele, começou um grande mover de Deus na minha vida. Bom, veio a morte dele, depois pelo menos mais uns 7 que andava conosco. Restando só eu e mais um. Hoje é o pastor Patrick Rocha, que está em Moçambique. Éramos parceiros que destruíam o bairro. Hoje ele, há longos anos, ele está em Moçambique, graças a Deus, fazendo a obra de Deus. E eu, e pela misericórdia de Deus também, rumando, né, ao desejo de Deus, fazendo a obra do Senhor. Amém. Então, no ano de 2010, a mãe, meu ex-relacionamento, a mãe do meu filho engravidou, e com a gravidez dele, né, com a gestação dela, do meu filho, veio a necessidade de eu ter uma mudança de vida. Né? Salvo de que isso é muito, muito bem enxugado. Porque em meio a esses anos de caos que eu vivi até 2010, meu Deus, são N histórias. De operação conjunta de polícia para me pegar no bairro, fechar, civil com gó e garra, helicóptero em cima de casa. Um caos realmente. Né? Que misericórdia de Deus que não permitiu que fosse algo pior. Amém. Né? Havia um projeto de Deus do qual eu não entendia. Né? E ele começou então em 2010, veio o falecimento e eu fui... A polícia no bairro já não aguentava mais eu, então eles tinham um plano para me matar. Eu morei na Brasilândia, Vila Penteado, Jacareí, Hortolândia, Capão Redondo, Itapecerica da Serra, Jundiaí. Eu não sei falar pro senhor quantos lugares eu mudei fugindo da polícia e rumando para vários outros lugares. Favelas e favelas, becos e becos, sempre rumando fugir. Que a morte era iminente, era isso mesmo que eles estavam tramando. Foi então que eu tive um start e falei, eu preciso trabalhar. Preciso mudar. E a primeira circunstância é arrumar um emprego. E vamos ver o que vai dar. Fui trabalhar onde eu conheci, na verdade eu conheci a mãe do meu filho nesse emprego. Ok. Foi quando ela teve a gestação, esse rapaz veio a falecer. E só que o que acontece? Lá eu também cometia delitos. Dentro da empresa. Então, em tudo eu vi uma oportunidade de fazer o errado. Era um hábito, né? Um hábito imutável. Eu tinha o salário no mês, mas eu também tinha um maldito do hábito em fazer o errado. Trabalhava, chegava dia 20, eu só aparecia no dia 24, após receber o vale. Recebi o vale e depois de 4 dias eu apareci na empresa. Aparecia o 5º dia útil, eu aparecia só depois de 7 dias, depois de uma semana. Porque com esse meu posicionamento saindo do crime, aumentou o uso da droga. Então eu já não fumava mais 10 pedras de crack no dia. Fumava 30, 40 pedras de crack. Tudo que eu tinha ia no crack. Tudo. Não tirava nada de dentro de casa, mas tudo que eu podia tirar de fora de casa, eu tirava. Ficou insustentável a situação na empresa, claro, né? Saí de lá. Era ali próximo Ceasa, né? Na Vila Leopoldina, né? Gastão Vidigal. E após isso, foram inúmeras tentativas de emprego, a qual eu não conseguia parar. Uma vida totalmente desregrada. Para entrar no eixo é muito complicado, né? E tem o errado como certo. O errado virou certo. Virou. Era totalmente oposto. Para mim era uma prática habitual e normal eu acordar às 6 da manhã, ir trabalhar, sair do emprego, ir numa
no ponto de tráfego, pegar droga, usar até umas 3 horas da manhã, tomar um banho e trabalhar no outro dia. Quando conseguir. Então, para mim, era natural. Não, é aquela questão do eu não estou fazendo mal a ninguém. Eu só quero usar droga. É natural, normal. Normal. Não tinha, para mim, não tinha nada anormal nisso. Era uma rotina diária da qual, para mim, era tranquilo. Dentre essas situações, o que que acontece? É outro ponto que depois de anos eu comecei a perceber. Que veio a prática da imoralidade, da perversão sexual. A droga faz isso, né? Então, em busca daquele prazer desenfreado, né, as situações foram agravando. Geram orgias. Eram situações incontroláveis. Que não, novamente eu falo, tinha a proporção do certo. Era somente a satisfação, né, própria do prazer. São várias situações que foram agrupadas além do uso da droga, né? Então, veio imoralidade, veio relações com homossexuais, relações terríveis que hoje não me incomodam porque creio que Deus mudou a minha vida. Amém. Né? Amém. Então eu não tenho nenhum problema em citar hoje. Porque eu entendi da parte de Deus que havia um déficit a ser corrigido. Né? Então, e isso ficou, doutor, dentro de uma caixinha até esse ano. Onde eu não consegui expor isso a ninguém. E nós passamos em um projeto maravilhoso da incrível ministra, né? E hoje descansa no Senhor, Neuza Tioca. Né? Onde fomos eu e minha esposa. E Deus moveu a minha vida quando nós chegamos em casa após essa situação. Eu falei para ela, ó, aconteceu isso na minha vida, ninguém sabe, eu preciso compartilhar com você. Foi quando houve um despertar assim fantástico, né, de perdão da parte de Deus. Amém. Houve algo que ele entrou o cumprimento da palavra onde Jesus Cristo diz: vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Saberei que esse jugo não é meu, esse jugo eu entreguei a Cristo. Não tem mais acusação, não tem mais vergonha, não tem mais nada. Hoje é muito fácil de lidar com essa situação. Sim. Salvo de que também não há nenhum tipo de preconceito, não há nenhum tipo de racismo, até mesmo por coisa de lá que eu vim. Não dá aqui não é uma citação entre certo e errado. Aqui é a minha vida, da qual tá aberta aí pra rapaziada entender que Deus é maravilhoso. Amém. Né? Amém. Então, isso tudo no ano de 2010. Fui rumando a essas situações e o uso da droga piorando a cada vez mais. No ano de 2012, até então, a mãe do meu filho, nós estávamos em um relacionamento. Eu decidi, por vontade própria, ir para uma casa de recuperação. Não aguentava mais o uso da droga. No mesmo ano de 2010, eu tive um encontro com Jesus Cristo no jogo de Brasil e Portugal na Copa do Mundo. Eu entrei com o carro dentro da igreja. Como assim? Fui bêbado, fui sair da garagem e entrei com o carro dentro da igreja. Literalmente. O carro foi parar no altar. E o que me chamou a atenção é que o pastor veio, a igreja estava fechada. Ele morava ao lado da igreja e ele escutou aquele estrondo. Só que a atitude do pastor me chamou a atenção. Porque, como homem, eu ia descer o braço no camarada, né? Era isso que eu esperava. Ele falou, tá tudo bem? Eu falei, tá. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu sei que você não tem habilitação. Olha o estado que você tá. Não machucou ninguém, mas os vizinhos vão chamar a polícia e vai ser pior. Eu vou te levar até a casa da sua mãe. Depois você volta aqui e a gente conversa pra ver o que faz. Eu tava bêbado na hora, eu não entendi nada, né? Ele saiu da freguesia do Ó e me levou até Pirituba lá. No outro dia, isso ficou martelando na minha cabeça.
que esse camarada fez isso por mim? Né? Falei, tem alguma... Não tem lógica daqui, né? Não tem lógica, humanamente falando, não tem lógica. Né? Ali começou um grande mover de Deus. Falei, esse cara é diferente. Falei, esse cara é mais louco do que eu e não usou nada. Falei, vamos... Tá mais doido do que... Não é possível. E... Então, nessa situação, ele tinha a filhinha dele. E ele sempre me convidando, vamos para o culto, vamos para o culto, vamos para o culto, vamos para o culto. E não vamos. Um dia eu vou e vamos que vamos. E o uso desenfreado da droga e aquele caos. A filha dele foi se batizar e chamou até então a minha enteada. E eu falei, poxa vida, a minha enteada me chamou. Eu falei, eu não sei se eu vou. Aí a filha do pastor veio me chamar. Eu falei, poxa, vamos. Fui ao culto. Nunca tinha ido ao culto. Foi pisar na igreja e Deus, tudo aquilo que eu havia vivido na minha vida, Deus falou comigo naquele momento e ninguém sabia da minha história. Ninguém sabia da minha história. Eu falei, é aqui, é isso que eu quero pra mim. É daqui que vai ser o ponto de partida pra uma vida nova. E ali começou, doutor. Só que começou um caos pior do que eu vivia. É? Aí, aumentou mais mais o uso da droga. Tava dias e dias na rua. A ponto de... Eu cheguei a tomar etanol, 600 ml de etanol. Álcool em gel. Era descomunal a situação. Usava o crack e para sair daquela euforia do crack, álcool, o que tinha para acabar com aquela fissura, para você voltar pelo menos no eu, né, para sanar aquela euforia realmente, era isso, o que tivesse ia. E foi esse nível que foi chegando. Então, aí no ano de 2012, esse amigo, o pastor Patrick, ele já havia passado por uma casa de recuperação. Nós estávamos na minha casa. Antes disso tudo, eu morava próximo a uma comunidade ali em Pirituba. Nós estávamos juntos já 4 noites virados. E eu fui buscar mais droga. Ele teve um start. Ele bebeu todos os perfumes que tinha na minha casa e foi embora. Perfume? Todos os perfumes. E foi embora. Eu voltei com as drogas e não achei. Fui achar ele depois de 3 anos. Totalmente transformado. Outra pessoa. E ele me apresentou esse Deus. Falou, vamos para onde eu fui. E, cara, vai chegar uma hora que eu vou. Chegou o ano de 2012. Eu tava pesando 54 quilos. Tava 5 dias na rua. Vomitando sangue. E para que eu pudesse mexer os meus braços, eu tinha que apoiar minha nuca. Era a única forma que eu conseguia mexer meus braços. E só mexia para fazer o uso da droga. Vomitando sangue, eu falei, não dá mais. Fui até a denominação onde ele pastoreava no momento. Não era pastor, ele era obreiro na época. Ele falou, cara, o negócio é o seguinte, mano. Volta amanhã. Se você realmente quer, amanhã às 7 horas da manhã você vai estar aqui. E nós vamos para lá. Falei, é isso. Comprei mais um bocado de droga. Usei a noite inteira. Falei, das duas, uma. Hoje eu me mato, amanhã eu vou pra casa de recuperação. E eu fui pra casa de recuperação no outro dia. Começou ali a trajetória. Fiquei 6 meses. Saí. No primeiro dia na rua, usei droga. No primeiro dia. Fui jantar com a minha ex-mulher. De costas, como o senhor tá. Ali na Avenida Edgar Facó. Na Esfirra Chique. Era de vidro. Eu vi o camarada que usava droga comigo passando atrás. Eu falei pra ele, eu vou no banheiro. Voltei depois de 5 dias. Depois de 5 dias. Usei muita droga. 2013. Uma segunda internação. Também por vontade própria. Fiquei
4 meses. Saí, durei 3 meses na rua. Recaída. Uso de droga novamente. 2014, 2015, 2016. Internação. 1 ano limpo. Queda. Internação, 1 ano e meio limpo. Fui aumentando o prazo de ficar limpo. Mas não consegui estabelecer. De jeito nenhum. No ano de 2013, pulei essa parte, foi quando eu tive ciência do estupro. Fui para uma casa de recuperação em Hortolândia. Tinha um espacinho lá chamado Casa do Oleiro. Você descia, orava, buscava ao Senhor. E desci, fui orar. Num período de oração, eu apaguei. Eu vivi a situação novamente. Veio tudo. Mente. Como se estivesse acontecendo ali e eu vendo. Tudo o que havia acontecido eu presenciei novamente. A cena toda. Toda. Eu levantei extremamente irado, possesso. Querendo tacar fogo no mundo. E Deus falou comigo. É a partir daqui que a gente começa a mudança. Essa parte não cabe mais a você. É minha agora. Então foi quando eu entendi de onde vinha o caos. Eu entendi aonde estava a busca desenfreada. Em tentar sanar o que eu sentia. E foi ali que eu comecei a entender o propósito de Deus. Uma ferida aberta, ela, para quem não conhece Deus, ela é uma ferida aberta. A ferida aberta para quem tem Deus é uma oportunidade de cura, uma oportunidade de um testemunho, é uma oportunidade da manifestação da graça do Senhor. Foi isso que eu entendi. No ano de 2015, casa de recuperação, novamente. Chegando nessa casa de recuperação, falei, eu não aguento mais. Precisa ser a última internação. Eu orei ao Senhor, a minha oração foi ímpar. Foi, Senhor, eu amo o crack. Não consigo viver sem o crack. Só há uma forma disso acabar. O Senhor me dando algo que faça tão efeito quanto ou mais. Nessa mesma noite eu sonhei que haviam várias crianças ao meu redor. Eu estava no centro dela e Deus falava comigo, eis que eu te dou um projeto chamado Mais Que Vencedores. Vai ser ferramenta de mudança de vida sobre a terra. Eu acordei inspirado nessa casa de recuperação. Aprendi lá a fazer uma ferramenta de recurso para se manter a obra. A rapaziada que estava na casa de recuperação, depois de um tempo internados, eles pegavam saquinhos de lixo e vendiam de porta em porta para angariar fundos para esse projeto. Eu saí de lá, pedi um dinheiro pro meu pai, comprei um fardo de saco de lixo e comecei a sonhar o sonho de Deus. Comecei a ir pra rua, vendia o saco de lixo, encontrava morador de rua, levava ele pro DP, fazer... Eles não tinham documento, a maioria. Fazíamos lá o registro do BO de perca, pegava só a documentação e com o dinheiro que eu tinha vendido o saco de lixo naquele momento, eu levava ele para uma casa de recuperação. Uau. E foi tomando rumo, tomando formato. No ano de 2016, Vila Nova Cachoeirinha, comunidade do Boi Malhado. Deus nos levou para morar lá. Eu comecei um projeto dentro da minha casa com 12 moradores de rua. Eu morava no quarto, sala e cozinha, tinha 2 crianças e minha ex-mulher. 12 moradores de rua dentro de um espaço desse. Eles vinham tomar banho, comer, e era caótico. Acolhia eles. Acolhia dentro da nossa casa. Mas era um caos, né? Porque eles tinham transtornos devido ao uso da droga, transtornos psiquiátricos, outros transtornos espirituais, os quais dentro da nossa casa a gente não conseguia resolver mais. Era muito para nós. Deus novamente falou comigo, dá 7 voltas nesse bairro que no 7º dia eu vou falar contigo.
E eu gosto muito dessa tratativa de Deus, né? Como Josué, como Gideão. É o ver para crer. Não é fazer prova de que Deus é Deus. É ter ciência de que Deus está na situação. No 7º dia me mostrou um salão. Falou, vai ser aqui. No 8º dia eu fui na imobiliária. No 9º eu tava com a chave. Uau. Montei 2 banheiros, começamos a arrecadar roupa de doação. Falei, eu vou dar uma comida para essa rapaziada aqui. Uhum. Fazer um culto com eles. E eles vão mudar de vida. Quando eles quiserem, eu vou levar ele para casa de recuperação na mesma hora. Já tinha algumas parcerias com alguns pastores. Só que o que aconteceu? Criou-se eles entendiam que era obrigatório eles estarem dentro de um culto para poder comer, e não era essa a mensagem. Ok. E eles começaram a se afastar e não foram mais. Em contrapartida, quem começou a vir foram as crianças da comunidade. 1, 2, 3, até tomar o formato de 200 crianças. 400 famílias. Uma comunidade de 12 quilômetros, no máximo. 15 pontos de tráfego. Tomada pelo caos. E nós fomos enxertados lá. Começamos com essa rapaziada. Trabalho de prevenção às drogas. Eles não precisavam ter usado para ter ciência do quão é ruim. Nós usávamos futebol, balé, aula de reforço, alimentação, muay thai, surf, teatro. Foram chegando pessoas e dando um formato diferenciado, onde entrou em conformidade o sonho que Deus tinha me dado há alguns anos atrás. Onde eu estava no centro e várias crianças estavam. Verdade. No ano de 2017, pós todo esse caos, houve o divórcio. A minha ex-mulher pediu o divórcio. Eu não aguentei o tranco. Tive uma depressão e uma recaída no uso das drogas depois de anos limpos. Eu tinha uma casa de recuperação no bairro dos Pintos, em Ibiúna. Foi quando eu vim e fui embora. Eu tive a recaída e eu entendi que não dava mais. O porquê? Porque antes da última internação que eu tive, eu fui morar na Cracolândia, no centro de São Paulo. Cracolândia. Na Cracolândia, na Rua Helvétia, no centro da Santa Efigênia. E que ano foi esse? Esse foi no ano de 2013. 2013. Sim, e eu fiquei na Cracolândia. Então, eu entendi que o baque foi grande, eu emagreci 35 quilos com esse divórcio, que eu fui acometido de uma depressão. Os sonhos que eu tinha planejado, eles estavam todos endossados ali. Eu tinha aquilo como prazer. Era aquilo que Deus tinha me dado para suprir o uso do crack. Era a forma que eu entendia, mas errônea, né? Porque não era aquilo que Deus tinha me dado para suprir, na verdade. O que Deus deu para suprir o uso do crack foi o Espírito Santo dele. Espírito Santo. Não foi um projeto social, não foi... Não, ele deu a presença dele. Então eu entendi que a presença dele supre qualquer tipo de química, supre qualquer tipo de situação. Então, fechei o projeto social porque eu perdi as parcerias, eu já não tinha mais condições de tocar mesmo, né? Fiquei bem debilitado, psicologicamente, fisicamente. Vim embora pro interior quando eu conheci a Rafaela. Conheci a Rafaela e foi fantástico. Começou a cura realmente de Deus sobre a minha vida. Amém, amém. Ali. E nisso, Amém. doutor, no ano de 2017, eu fui junto à minha ex-mulher consagrada, pastor. Cheguei no ápice da situação da onde Deus havia falado para mim. Com 7 dias de consagração, ela pediu o divórcio. Foi esse o motivo da depressão. Falei, meu Deus. Longos 10 anos foram perdidos em 7 anos. Então eu não entendi o porquê. Né? Hoje eu entendo. Mas eu, voltando, né? Cheguei em Biúna.
Nós tínhamos alguns ideais em comum. Foi quando eu conheci a Rafaela. E ali eu entendi o que realmente havia, né, de amor da parte de Deus com a minha vida. Amém. Né, eu havia Amém. perdido tudo. Uhum. Filho, família, Uhum. dinheiro, Uhum. tudo. Assim como Jó. Como Jó. E Deus restituiu como Jó. Como Jó. Já não é mais só o Gustavo, que é meu filho, hoje é o Gustavo, o Juan, a Rihanna, a Rayane e a Zoe. Fui restituída igualmente Jó, né? Então hoje essa rapaziada lá em casa. Tem o Theo, que é o pequenininho, que é o neto, filho da Rayane. E a Rafaela mudou minha vida através de Deus. Veio o amor de Deus por essa nova aliança. Né? Então aí estamos 5 anos juntos. Né? Deus tem transformado a minha vida, Deus tem mudado a minha história por intermédio da vida dela. E eu entendi o quão importante é aquela resiliência da qual nós citamos no início, né? Para ser gerada a vida na fecundação do óvulo. Que guerra insana foi essa guerra sobre a minha vida. Houve baixas, né? Nesse decorrer. Foi a perca da minha mãe no ano de 2020, dia 16 de agosto pela Covid. Morreu com 54 anos. Mas antes de ela falecer, estava um pouquinho debilitada, ela chamou a Rafaela. Vamos no banheiro comigo? A Rafaela empurrou a cadeirinha de roda dela. Ela falou: eu vou entrar, talvez eu não vou sair. Mas eu vou ficar em paz. Eu sei que agora ele tá bem. E ela descansou. Então, há situações que, meu Deus, né, que não tem preço. Minha mãe descansou vendo eu bem. Nessa trajetória eu louvo a Deus que venci o caos do crack. Né? Deus honrou e vem honrando o que ele tem falado. Em São Paulo, a glória de Deus, foram Amém. Vários prêmios dentro do DENARC, Câmara dos Vereadores de São Paulo, condecorações anuais. Enfim, do lixo ao luxo. Do lixo ao luxo. Então, hoje eu tenho uma família, tenho filhos maravilhosos, congrego num lugar maravilhoso, tenho pastores formidáveis, Sim. tenho amigos como o Senhor, que eu posso compartilhar um pouco dessa história muito louca, né? E o maior presente de Deus veio agora na semana passada, onde teve um camarada que perdeu totalmente a confiança em mim. Ele é meu pai. Eu achei que eu nunca poderia recuperar a confiança dele. E num gesto muito formidável, ele demonstrou que ele confia em mim. Ele pegou e falou: cara, seu carro tá meio zoadinho. Foi lá e falou: vamos tirar. Eu sei que vocês vão pagar, mas vamos tirar no meu nome. Eu falei: poxa vida. Ele falou: mas e se não der certo? Ele falou: pai, se não der certo, eu já tenho uma resposta que eu orava a Deus. Você confia em mim. O carro é a menor parte. Você voltou a confiar em mim. Amém. Então, amém. A história é mais ou menos isso da minha vida. Uau. Uau. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa vivência, né? Que eu creio que marca bastante essa parte da Cracolândia, né? De ter ficado lá. Como é que foi esse período? A Cracolândia era um pedaço do inferno na Terra. Acho que ela chega muito perto do caos do inferno. Uma das situações que marcou a minha vida dentro da... Foram duas. A primeira, uma jovem se ajoelhando na minha frente, da qual não era justamente a mim que ela estava se prostrando, mas eu creio que num ato de desespero ela gritava ajoelhada: Deus, me tira daqui porque eu não consigo sair. E eu fiquei impactado com aquilo, né? Mas eu também estava eu tava gritando que nem ela, mas sem me ajoelhar. Também não conseguia sair de lá. Não tinha condições. E a Cracolândia, na verdade, ela só é o a mais.
Ela é porque ela é exposta, né? Mas quantas cracolândias há dentro de quatro paredes? Eu vivia cracolândia 15 anos da minha vida. Porque na onde eu morava, eu fumava crack todos os dias. Então, ali eu só fui exposto, eu só fui pro relento da madrugada. Mas não, o Parque São Domingos, ele, onde eu cresci, ele é um bairro de classe média alta. 98% da rapaziada que convivia comigo usava droga. Entendeu? Então, assim, é que é tudo muito recluso, né? Mas a realidade é essa. De 10 lares hoje, certeza que 9 fazem uso da droga. Diretamente ou indiretamente. Se não for um filho, é um sobrinho. Se não for um sobrinho, é alguém. Então a Cracolândia ela só é a exposição do que é o crack, do que é o uso da droga, do que é o crime organizado, do que é realmente, né? Aonde você pode chegar exposto. Mas recluso é a mesma coisa, você vive o mesmo inferno. Recluso é o mesmo inferno. Eu vivi esse caos durante esses 17, 18 anos de escolha. O ápice, a cereja do bolo foi a Cracolândia. Porque a mídia expõe lá como caos. Mas quantos lugares nós enxergamos que é caótico? Por porventura do uso da droga. Nós vemos histórias aí de pais que usam crack ao lado do filho dentro de um lar. Entendeu? Então, assim, acaba sendo pior que a Cracolândia. Porque você tá ali semeando para alguém que ainda não faz o uso. Na Cracolândia todos fazem. Então, acho que há lugares piores que a Cracolândia. Que a Cracolândia é um inferno exposto, né? Então, ali. E é, na verdade, um lugar cômodo pro uso de droga, né? Porque ali você pode, né? É isso que o governo faz. Ali você pode. Se não pudesse, tinha acabado com ela, né? Sabe que você me deu um insight impressionante mesmo, né? Porque é como falaste, a mídia mostra isso. Só que a vivência, né, o que é exposto lá é uma situação X. Só que o que está por trás ainda mais é muito maior, então, né? É algo muito. É, eu acho que, ao meu ver, entra na política da boa vizinhança. E o vizinho só sai da casa dele ali para aprontar na rua de cima, porque ele é conduzido a fazer isso. Porque é conivente para a mídia em si expor essa situação deplorável. Mas, se não mexer com ele, eles ficam ali. Né? Então a situação é unir o útil ao agradável. Quando vê que a situação, né, tá se tornando realmente caótica, aí expõe um pedaço de que muitas das vezes nem existe. Ficção. Entendeu? Então a gente compra o peixe que é vendido para nós. Nós Justo, compramos. né? Salvo de que aquele caos todo realmente existe. Mas há um caos pior. O pior é que não é Que mostrado, ninguém vê. que ninguém vê, né? Que ninguém vê. Não querem mostrar, né? Não falam quantas pessoas morrem lá. Morre. Então, 98% do que nós somos é do que nós vemos e escutamos. 98% do que a Cracolândia é do que nós vemos e escutamos. Os outros 2% é bem pior. Então, Hum. a gente só vê o que é mostrado. É fato, a gente só sabe de dor quem vive dor. Então, a Cracolândia é isso, só sabe dela quem viveu lá. Quem não viveu só fica com essa bem superficial do que realmente é. E quando é necessário, expõe um ou dois lá, né? Se, um, um algo sobrenatural, né? O mais momentâneo, né? Então, mas vai muito dar além. É muito pior do que a gente imagina. Uau. Qual, qual seria um grande, 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 grande recado
que você daria para as pessoas que estão nos ouvindo? Olha, acho que há várias maneiras de você entender um propósito. A maneira mais correta é você buscar em Deus. Você tem que ter um, um parâmetro de Deus sobre a sua vida. Porque nós somos totalmente programados para o caos. O ser humano ele é programado para o caos. Em alguma área da nossa vida, nós seres humanos temos um déficit. E o problema é aonde nós vamos buscar refúgio para esse déficit. Não há refúgio a não ser em Cristo. Pode buscar uma vida inteira. Costumo falar que o termo ateu não existe. Até você amarrar o camarada no 20º andar de ponta cabeça e ver se ele não clama por Deus. Então, não há ninguém que não crê em Deus. Eu acho que as circunstâncias te levam a crer em Deus. Então, a circunstância que me levou a crer em Deus foi o caos que eu vivi. Foi por intermédio do caos que eu encontrei a Deus. Uau, foi no caos que encontrou a Deus. Talvez se não tivesse esse caos, eu não tivesse chegado no limite, eu ainda continuaria lutando para ser quem eu queria ser. E hoje eu não sou quem eu sou. Hoje eu sou quem Deus quer que eu seja. É muito melhor. E eu não presto. Eu entendi isso. A vida fez isso comigo. Se não for Deus na minha vida, eu vou continuar não prestando. Então eu entendo que dos seres humanos eu sou o pior. O que me torna, pelo menos, né, aprazível, Deus. Se Deus não habitar em mim, eu volto a ser aquele ser humano desprezível. As pessoas, doutor, elas têm o hábito, um mau hábito, aliás, de achar que elas ignoram o morador de rua, elas ignoram o usuário. Não é uma verdade. Nós que passamos por essa situação, eu que passei por essa situação, já não tinha mais vergonha de defecar, não tinha mais vergonha de urinar na frente de ninguém, porque eu os ignorava. Não era eles que me ignoravam. Então a sociedade não ignora o usuário ignora eles. Porque nós queremos viver aquela situação independente do que os outros acham de nós. É isso que a sociedade tem que aprender. Que se ela parar de achar que nos ignora e começar a nos amar, amar o usuário, amar o contraventor, amar os que praticam a diversidade, nós vamos mudar o nosso país, nós vamos mudar a nossa cidade, nós vamos mudar o mundo. Amar, perdoar. É isso. Né? Mesmo em meio à diversidade. Isso, porque Cristo amou os improváveis, amou os desprezados. Se Cristo me amou, doutor, ele pode Uau! amar. Se Cristo me amou, é um pouco mais fácil dessa rapaziada que está assistindo ser amada. Eu costumo falar dentro dos centros de reabilitação que se teve jeito para mim, tem jeito para eles. Eu sei de onde Deus me tirou. Isso é algo muito superficial, porque em um longo tempo que seria um best-seller. É muita história, é muita coisa, é muito caos. Facções, é muita coisa. Então, mas Deus sabe de onde ele me tirou, né? Então, e eu também sei porque eu vivi. Hoje eu só sou grato. Cabe a mim ser grato a Deus. Amém. Deus Amém. mudou a minha vida. E hoje o teu grande propósito qual é? Olha, doutor, há algo que eu enfatizo há algum tempo com a minha esposa, com o meu líder, no meu pastor. Até compartilhei com ele hoje de manhã. Falei, pastor, eu não gosto do meu trabalho. Eu sou grato pelo meu trabalho, mas eu não gosto. Eu não gosto do que eu faço. Sabe por quê, doutor? Porque eu me lembro da oração. 2 prazeres eu tenho na vida. Um é servir a Deus, porque quando eu sirvo a Deus, eu amo a minha família, eu amo meus filhos, eu amo meu próximo. E quando eu não faço isso,
eu me lembro do crack, que é o outro prazer que também todos os dias bate na minha porta, falando, eu tô aqui, é só você me querer. Eu falo não pra droga, como eu comecei aqui, este papo. Todos os dias eu falo não pra droga. Todos os dias. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Eu tenho um espinho na carne, é a dependência química. Por intermédio dela vem toda a trajetória da qual eu vivi. Então, hoje eu entendo que eu fui projetado para trazer mudança por intermédio de Cristo. O traficante, o estuprador, o usuário, o bandido. Porque esse é o Deus que nós servimos. Eu não ia estar em cima de altar hoje. Ele ia estar no meio da Cracolândia. Era isso que Jesus ia fazer. Ia estar dentro do prostíbulo. Nós vemos a trajetória terrena dele. No ministério dele de 3 anos, foi isso que ele fez. Ele foi só para quem não prestava. Então, essa é a missão. Eu amo a obra de Deus. Eu quero morrer fazendo a obra de Deus. E em nome de Jesus, eu vou retomar aquilo que o Senhor entregou para mim. É só questão de tempo. Então não há nada mais na vida que tem sentido. A minha vida é dele. E quando eu tomar de volta, eu sei para onde eu vou. Então deixa na mão dele, deixa ele conduzir. Eu creio que ele vai fazer o melhor em nome de Jesus. Amém. Esse é o plano. Paulo, e para as pessoas que ainda não têm essa percepção que você tem, que eu tenho, Sim. essa percepção em Deus, em Cristo e no Espírito Santo, o que a gente pode falar para essas pessoas que ainda hoje não têm essa... Provoque o seu milagre. Provoque o seu milagre. As pessoas que se encontram no caos do qual eu vivi, dentro deles, eles sabem da necessidade. Eles sabem onde encontrar essa necessidade. Todo ser humano sabe como encontrar Deus. O problema é, quer encontrar? Então, se entrega de uma forma não categórica. Deus não quer ninguém categórico. Deus, ele não rejeita um coração quebrantado. Então, pra rapaziada que nos vê, pra essa rapaziada que encontra no mesmo caos que eu tô, faz uma prova de Deus, provoca um milagre, vê se Deus está vivo. Vê se aquele Cristo que morreu por nós não está vivo. Eu tenho certeza que ele vai fazer. Não é porque nós somos merecedores, é porque ele nos amou antes de nós amarmos ele. Ele só está esperando. Então, eu aprendi com o grande pastor Rick Warren que nós não temos capacidade de criar onda. O que a gente pode fazer é surfar a onda. Quem cria a onda é Deus. Então vamos surfar na onda de Deus, sem criar muita metodologia, sem criar muito caos. Provoca Deus e surfa na onda do Espírito Santo. Eu tenho certeza que ele vai conseguir a receita da vida. Amém. Amém. É o plano. Amém. Amém. Paulo, obrigado. Agradeço muito a tua presença aqui. Amém. Que Deus te abençoe sempre, hoje e sempre tua família, você, tua família. Amém. Teu propósito, teu Amém. objetivo. Amém. Porque a gente tá aqui pra servir, cara. Amém. Amém. Eu sou grato. Deus abençoe. E o Senhor continue abençoando, porque eu creio que o Código Supremo, ele é ferramenta de Deus. Amém. Há pessoas gritando nesse momento, tentando se suicidar e fazendo uso das drogas, se prostituindo. E eu tenho certeza, eu já escutei muito testemunho, doutor, de presidiários, de usuários terem o rádio ligando sem eles mexerem, terem a televisão ligando sem eles mexerem e tendo uma palavra.
e numa palavra de Deus falando com eles. Eu tenho certeza nessa noite que meios de comunicação como celular, computadores vão ligar e vão ver esse trabalho que o Senhor tem feito sobre a terra, da qual Deus entregou na mão do Senhor, e vão ser transformados em nome de Jesus. Esse é o termo da vida, resiliência. Não desistir, eu não desisti, Deus não desistiu de mim. Então vamos para cima e em nome de Jesus vamos fazer a mudança, fazer acontecer da parte de Deus. Amém, amém. Posso colocar a tua rede social aqui? Pode. Pode. Vamos lá, vou só colocar aqui, Marquete de Paula. Marquete de Paula. É isso mesmo. É isso mesmo. Que é o certo, né? Nós, né, parei de alimentar a rede social. Sim, ok. Né, porventura, de nós termos esse tempo recluso a Deus, eu precisava organizar minhas faculdades mentais. Não tem como fazer de qualquer jeito, sim, né? Eu costumo falar que no mundão eu não fazia de qualquer jeito, era tudo muito bem arquitetado. Para Deus, então, né? Misericórdia. Mas nós vamos retomar em nome de Jesus alguns projetos aí que já estão em andamento. E o melhor de tudo, né? Nós estamos à disposição, doutor. Né? A gente sabe que uma história, um abraço, um testemunho, ele muda vidas. A gente tem muita bagagem para falar que deu certo da parte de Deus. Então, em tempo oportuno, nós estamos dispostos aí para falar desse amor que cura, salva, liberta. Amém. Em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Muito obrigado, viu, Paulo? Obrigado, Senhor, Deus pelo abençoe. convite. Que agradeço. Amém. É isso, pessoal. Curta, compartilhe, comentem, se inscrevam e sigam esse canal e o Paulo Marquete. É isso aí. Amém. Deus abençoe. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.